O Senhor diz que Ele é o refúgio, Ele é a força, Ele é o esconderijo. E Ele disse, né, que Ele é a tua fortaleza. Operando Ele, ninguém impedirá. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Ele tem, né, acampado seus anjos ao nosso redor. Diz a palavra no Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor lhe diz que Ele é o guarda de Israel. Se Ele não guardar Israel, né, em vão vigiam os sentinelas. Né? Quer dizer, se Deus não nos guardar, em vão vigia, né, os sentinelas. Então a palavra do Senhor, ela diz, né, que o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor, Ele tem guardado o seu povo, né? Ele tem visto, né, todas as coisas. E o Senhor, Ele tem um zelo, Ele tem um cuidado pela sua noiva, pelo seu povo. Então, a Bíblia diz que Deus, né, Ele quebrou uma muralha de cima a baixo. Aquela muralha caiu, a muralha de Jericó, né? Então, nada para Deus é impossível, né? Ele está no controle de tudo. E tudo o Senhor, Ele permite em nossas vidas, para que nós, né, viéssemos se humilhar na sua presença. Deus, Ele quer ver a nossa lamentação. O Senhor, Ele quer ver o nosso clamor. Ele quer ouvir a nossa oração. Então é por isso que não temos que parar de orar. Porque é isso que o inimigo quer. Porque se nós pararmos de orar, o inimigo age, né? O inimigo, né, ele seta a nossa vida, a nossa mente. Então é por isso que temos que estar em constante oração. Jesus orava no monte, né? Olha o exemplo que ele nos deu. Ele orava dia e noite, né, no monte. Jesus jejuava 40 dias e 40 noites, né? Jesus jejuava. Então ele nos deu exemplo para que nós também pudéssemos fazer como ele estava nos ensinando. Como ele nos ensina na sua palavra, né? Que temos que orar e vigiar para nós não cair em tentação. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Jesus ia para o monte orar, Monte das Oliveiras. Ele ia orar, falar com o Pai que está no céu, né? A oração do Senhor para a nossa vida, ele sempre falava, né? O Pai Nosso que está no céu. Essa era a oração. Ele nos ensinando a orar, para falar com o nosso Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa é a oração que o Senhor nos ensina, né? Quando nós não sabemos falar com Deus, quando nós não sabemos ter uma conexão com Ele, é essa oração que Ele quer que nós façamos, né? E ela tem que estar nas nossas orações, né? O Pai Nosso, né? Em primeiro lugar, o Pai Nosso que está no céu, né? Então é muito importante na vida do cristão, né, orar, jejuar, né, para que temos uma intimidade com Deus, né? Porque o Senhor, ele se alegra quando nós, né, nós se humilhamos, quando nós rasgamos nossa veste, nosso coração, diante da sua presença. Aí ele sim vai, né, nos dar força, vai nos alimentar, vai nos revestir do seu poder, da sua glória, e nós somos como águia, né? Somos fortes como uma águia, Então, assim que o Senhor faz em nosso meio,
O Senhor, Ele nos dá força, Ele nos fortalece, nos dá graça, porque nós vivemos na graça de Deus. Nós estamos vivendo na graça hoje, né? Na graça, nós não merecemos essa graça, mas nós vivemos debaixo dessa graça, né? E essa graça, ela tem, né, nos cercado, a graça de Deus. Deus, Ele tem nos dado essa graça. Então, por que o Senhor tem nos dado essa graça? Porque nós, né, passamos por luta, passamos por processo, né? Nós nos afligimos, nós sofremos pelo Evangelho, né? E a palavra de Deus diz que naquele tempo, né, muitos eram perseguidos, muitos eram humilhados, muitos eram defamados, muitos eram colocados nos calabouços, né? Muitos eram presos, mortos por causa dessa palavra. Então, hoje em dia não é diferente, né? Essa palavra, ela confronta, né? Ela confronta o mundo. E é por isso que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Não te preocupe, que eu estou contigo. Mas leva a minha palavra, né? A minha graça te basta. Então, quando nós pensamos que estamos só, não. Deus está conosco. Ele não falha, né? Ele está conosco todo o tempo, né? O Senhor está conosco. Então, essa palavra é para nos animar. A palavra do Senhor é para nos animar. Ainda que a gente diga, Senhor, está tudo perdido na nossa vida. O Senhor diz não, né? Que Ele é a esperança, né? Então, para que nós temos que nos preocupar se temos um Deus poderoso, forte, né, ao nosso lado, né? Para que nós vamos nos afligir? Porque o Senhor diz: eu sou a tua graça, eu sou a tua força, eu sou o teu ânimo. Ainda que tu diga, eu tô sem força, sem coragem, não tô tendo ânimo para nada nessa vida. O Senhor diz: eu sou o teu ânimo, eu te animo com a minha palavra, né? Então, quando nós se sentimos, né, distante da presença de Deus, né, quando nós se distanciamos do Senhor, né, Ele sabe, Ele diz: eis-me aqui, né? Então, Ele sempre está dizendo que Ele está do nosso lado, Ele está junto conosco, né? Não importa a situação que nós estamos enfrentando, mas Deus, Ele está no controle da nossa situação. O importante é que nós clamamos nosso Deus, não negamos nosso Deus, não adoramos outros deuses, mas somente Ele, Espírito em verdade. E a Bíblia diz que Paulo estava sofrendo com espinho na carne, né? Esse espinho na carne atormentava Paulo. Esse espinho na carne, né, deixava ele aflito, porque ele tinha que passar por aquilo, né? Nós temos um espinho na carne, nós temos que passar também, né? Mas o nosso Deus, Ele está conosco, Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona. Pode o mundo inteiro abandonar, virar as costas, mas o Senhor não. Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona, Ele nos abraça e Ele pega a nossa causa, né? Quando nós nos dissemos que é impossível para nós, e o Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Se nós cremos, nós vamos alcançar, né, a graça, vamos alcançar a vitória, porque o Senhor, Ele diz na sua palavra, né, que operando Ele, ninguém pode impedir. Então eu digo para você, não desista do teu chamado. O Senhor te chamou desde o ventre da sua mãe, diz a palavra do Senhor. O Senhor chamou Paulo desde o ventre da mãe dele, né? Paulo era um homem cruel,
um homem que perseguia os cristãos, matava os cristãos, matava os profetas. E Deus, né, tinha um plano na vida de Paulo. E o Senhor, né, fez Paulo enxergar, porque Paulo, ele caiu do cavalo, ele caiu com a cara na terra, né? Por isso aí que aconteceu na vida de Paulo, né? Paulo teve que se humilhar na presença de Deus. Ele caiu com a cara na poeira, né? E o Senhor, né, ele enfrentou Paulo. Paulo, por que tu me persegue, Paulo? Aí Paulo disse, mas Senhor, eu não te perseguo. Jamais eu vou perseguir o Senhor. E Deus falou para Paulo, Paulo, se tu perseguir um desses pequeninos, tu está perseguindo a mim também, né? Então, Paulo, ele naquele momento, né, que Deus falou para ele se humilhou na presença. Ele viu que ele estava errado. Ele viu que naquele momento o mundo desabou na frente de Paulo, né? E é por isso que Paulo, né, foi escolhido por Deus para pregar a palavra do Senhor. E Deus escolheu Paulo porque já conhecia Paulo, né, que ele iria levar a palavra. E aquelas pessoas que dizem, mas naquele não é o Paulo, aquele homem carrasco, aquele homem cruel, né, que matou muitos profetas de Deus, aprisionou milhares de profetas, né? Ele ali, né? Mas Paulo era uma nova criatura, né? Ele se transformou numa nova criatura porque ele teve um encontro com Cristo, né? Então, ali caiu tudo por terra, porque ele, né, renunciou o mundo, renunciou o pecado, renunciou tudo por Cristo, né? E isso é muito importante. Quando o homem se arrepende, quando o homem se humilha, quando o homem chora, quando o homem diz que ele não é nada, que ele é como um caco de barro na presença do Senhor. E essa é a palavra para a nossa vida hoje. Temos que ser como Paulo, né? Temos que se humilhar, cair no chão, né? Quer dizer, colocar o nosso rosto em terra e se humilhar na presença de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. O orgulho nos afasta do Senhor, né? Quando somos orgulhosos, né? Quando nós queremos ser, né, como Paulo, né, autoritário, né? Então, muitas das vezes, né, o Senhor, ele permite situações, e Paulo ficou cego naquele momento, né? Paulo ficou cego, quando ele caiu ali, ele ficou cego, né? Deus cegou Paulo. Naquele momento, o Senhor cegou Paulo, né? Ali tudo caiu por terra naquele momento na vida de Paulo, né? E Deus curou ele da cegueira, mas justamente o Senhor já tinha um projeto na vida de Paulo, que ele iria levar a palavra do Senhor pelos 4 cantos da terra. Então, esse é o chamado que o Senhor tem para a nossa vida, né? Eu não posso ir para os Estados Unidos, eu não posso ir para o Japão, eu não posso ir, mas tem uma arma, né, que chega até lá, que chega até nos Estados Unidos, que chega até na Europa, que chega em vários lugares do mundo, né? O Senhor nos deu uma ferramenta para nós trabalhar para Ele. Então, fique com essa palavra. O Senhor te chamou para levar o ID, o Evangelho, a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Ouça o que o Espírito diz à igreja.